Boa noite a todos, novamente. Bem-vindos à mesa redonda. Nós vamos iniciar nesse momento, mesa redonda, fontes renováveis de energia e a transição energética, dentro do 5º simpósio de pós-graduação em energia e sustentabilidade. Então, primeiramente, eu gostaria de fazer uma breve apresentação dos nossos convidados. Acredito que eu sou conhecida pela maioria dos que estão aqui, estudantes e colegas professores, mais rapidamente. Sou a professora Kátia Madruga, do Departamento de Energia e Sustentabilidade, e a minha área, então, de atuação é na área de gestão e sustentabilidade. Eu tenho graduação, sou porto-alegrense, graduação em letras pela URGS, e aí fiz um desvio e fui para um mestrado e doutorado em administração com foco em gestão ambiental. Agora eu gostaria de apresentar brevemente aqui os nossos convidados. Então, nós vamos começar, eu vou fazer da seguinte forma, eu vou apresentar o convidado e em seguida vou chamá-lo, então, para ele iniciar a sua apresentação. Então, nosso primeiro convidado, Odilon Duarte, é graduado em Engenharia Elétrica pela PUC do Rio Grande do Sul, com mestrado na mesma instituição na área de energia e meio ambiente. Ele tem, então, atuado na área de transição energética, é especialista nessa área, possui ampla experiência em planejamento e desenvolvimento energético, com foco na gestão eficiente e no uso sustentável da energia, além de ter uma forte atuação no aproveitamento de fontes renováveis. Então, gostaria, então, de chamar o nosso primeiro convidado. Certo, muito obrigado, Kátia. Boa noite a todos, né? É uma honra estar aqui com vocês, agradecer o convite e, de pronto, eu vou pedir licença para compartilhar aqui uma apresentação que eu elaborei. Vamos ver aqui. Conseguem ver? Sim, estamos vendo. Tá, perfeito. Então, a ideia, né, é fazer um overview, né, sobre a questão da transição energética, da importância dela, né? Mas antes trazer alguns elementos, né, que eu acho que são muito importantes, né, de por que toda essa movimentação, dessa importância, né, para a questão relacionada ao uso, né, da energia, tanto na fonte de geração como na questão do próprio emprego dela, da parte de distribuição, transmissão e assim por diante. Então, o que seria, né, a questão da transição energética? Uma mudança do modelo, né, de geração de fontes fósseis, né, para a participação de renováveis. E isso tem como um efeito, né, uma redução dos impactos ambientais, algo tão, digamos assim, exigido pela sociedade, e também a combate, né, às questões das mudanças climáticas. Mas antes da nossa de adentrarmos ao assunto, é importante saber quanto energia o mundo precisa, né? Eu não estou falando daquilo que vai se ter como necessidade, mas sim a ausência dela, tá? Então, pode parecer um absurdo, mas levantando dados, né, nessa semana, a gente verificou que nós temos aí quase 1 bilhão de pessoas que não têm acesso à eletricidade, elas não sabem o que é uma lâmpada elétrica, e nós temos 3 bilhões de pessoas no mundo que não têm acesso a um combustível limpo para fazer a cocção do alimento. Então, se eu somar, né, a questão relacionada à ausência de eletricidade e a questão de utilizar combustíveis não adequados, né, como o resto de animais, carvão, né, óleo e combustível para fazer a cocção do alimento, eu chego a quase 50% da população mundial. E isso é uma coisa que nos incomoda, né, porque se vocês observarem o IDH, ele está muito relacionado com a questão do consumo per capita de energia elétrica. Então, como vocês podem observar no gráfico, né, quanto maior for o consumo de energia, maior vai ser o IDH. Então, significa que eu vou precisar, né, tirar essas pessoas da miséria e fornecer, no caso, água, alimento e também energia para o seu desenvolvimento. Um outro ponto também que me chama a atenção é o crescimento da população mundial.
É verdade que a taxa de fecundidade ele tem diminuído, né? Mas em 2100 nós seremos mais de 10 bilhões de habitantes nesse planeta. O problema é que esse crescimento, esses 2 bilhões e 400 milhões de habitantes, eles não vão nascer nos países desenvolvidos, eles vão nascer naqueles países que já têm um IDH baixo. Então, isso são nações que não têm uma infraestrutura adequada, né, já para a sua população, quanto mais receber novas pessoas. Então, isso traz também um gap maior. Então, aquela necessidade da questão dos recursos energéticos, ela vai terminar aumentando. Mas, na questão relacionada ao consumo, né, individual de energia, a tendência é sempre crescente, né? Então, se nós pensarmos lá no homem das cavernas, ele consumia o equivalente a 0,17 litro de petróleo por dia, né? E hoje, né, o cidadão comum, né, em média mundial, ele consome o equivalente a 5,9 litros de petróleo por dia, né? Então, ele vai utilizar a eletricidade, o gás, o GLP, né, diversas formas de energia, e nós passamos tudo para petróleo, né? Mas uma coisa que é necessária ressaltar, a gente está falando de valores médios, né? Se nós pensarmos no cidadão americano, ele consome mais de 30 litros de petróleo por dia. Se eu pensar no cidadão do Níger, ele consome o equivalente a 0,35 litros de petróleo per capita dia. Isso significa que ele consome o dobro do homem das cavernas. Ou seja, ainda falta muito para se desenvolver nessa questão energética. Quais são as consequências do uso da energia, né? Então, sempre a minha análise ele parte de um cenário global, tá? Nós sabemos que nós vivemos numa grande aldeia, né? E se algum país precisar de energia, e se aquele país ele for desenvolvido e com armas bélicas, ele vai conseguir o que ele tanto deseja. Um exemplo, né? A invasão americana do Iraque, né? Então, o que nós observamos, né? Como nós sempre consumimos mais energia individualmente, como a população está crescendo, a gente observa, né, ao longo do tempo, um crescimento, né, bastante interessante no consumo de energia. Algumas quedas, como aconteceu ali na época da pandemia, certo? Mas, na sua sequência, foi recuperado o consumo. Uma outra constatação, a nossa base é de combustíveis fósseis, né? E aí eu estou falando de energia de um termo geral, né? Energia para a locomoção, energia para transformar em eletricidade, energia para fazer processos industriais, enfim. E aí o que a gente observa? Uma grande base fóssil, né? Então, nós temos mais de 80% da nossa matriz energética, né, calcada em combustíveis fósseis. E quando a gente fala em combustíveis fósseis, são aqueles combustíveis não renováveis, aqueles combustíveis que a taxa de extração pelo homem é muito mais rápida do que a capacidade do ambiente em repor. E aí a gente vem para uma questão, né? A relação, quanto eu tenho de petróleo, por exemplo, estocado pela relação de extração diária. Então, essa relação ela chega a 39 anos, né, o petróleo, para o gás natural 150 e para o carvão 403 anos. Ou seja, o petróleo em menos de um século, né, eu vou ter ele praticamente minguado, né? E temos que lembrar que a base dos plásticos são a questão baseada no petróleo. Então, possivelmente a questão para o uso da energia, tanto para transporte, enfim, para a produção de eletricidade, o petróleo vai acabar bem antes. E aí a gente vem para uma questão, né, que sempre está nas manchetes, né? As emissões globais equivalentes CO2. Tá? Então, nós tivemos em 2023, os dados consolidados, 43 bilhões de toneladas de CO2 emitido. Tá? E a gente vem vamos verificar o que a energia representa nisso. Tá? Então, a parte de produção, né, mais o uso dessa energia, representa 68% das emissões de CO2 equivalente. Ou seja, o grande vilão nesse sistema é o consumo e a produção de energia. E a gente tem aquele gráfico, né, já bastante conhecido, em que nós temos uma temperatura de referência na Terra e hoje nós estamos a 1,2 grau acima da temperatura de referência. Sendo que nós não devemos ultrapassar 1,5 grau,
porque isso é um número, né? É um valor que, no caso, passando desse target aí, né? Dessa meta, que não é uma meta, na verdade, a gente tem que reduzir esse aumento da temperatura, mas se nós atingirmos, ultrapassarmos esse valor, nós teremos grandes problemas, né? Catástrofes cada vez maiores, enfim, problemas bastante graves no nosso planeta, mais graves do que nós já temos hoje com as mudanças climáticas. E aí vocês têm cada incremento, derretimento das geleiras, ali, escassez da água, né? Até chegar à extinção em massa das espécies, né? Então, isso, o nosso planeta ele é muito sensível, ele é muito frágil, né? E a gente não está sabendo cuidar dele de uma forma adequada. Então, a questão energética, ela é o pano de fundo, né? Ela é extremamente importante para realmente mitigar essas mudanças que o homem está causando, tá? Informações não faltam. A questão de matéria na imprensa também não, né? Então, vocês podem ter recortes de jornais, manchetes de TV, rádio, enfim, né? N coisas, né? E a gente sempre, né? Muitas vezes a gente dá de costas para isso, a gente fica um pouco incrédulo, não dá. Mas nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, em maio, nós tivemos um grande problema que foi as inundações, né? Aqui é a região metropolitana de Porto Alegre, aí vocês estão vendo o centro histórico totalmente alagado, né? Com água a 1,70 m. Se nós pensarmos o Vale do Taquari ali na região de Lajeado, né, nós tivemos o rio passando a 4, 5 metros, então um absurdo. E ainda nós temos um grande impacto na vida das pessoas, destruindo sonhos, né? Muitas empresas fechando. Então, realmente trazendo, né, um grau de pessimismo muito grande para a população, tá? Então, de uma forma sintética, né, nós verificamos que temos pessoas sem acesso à energia elétrica, que necessitam dessa energia para o desenvolvimento, a população está crescendo, necessita da energia para o desenvolvimento, e o consumo do indivíduo per capita está aumentando, né, que necessita de energia para o desenvolvimento. Porém, nós esbarramos na questão de que a nossa energia é uma base fóssil, mais de 80% da nossa energia é baseado em combustíveis não renováveis, que está acabando e traz impactos negativos ao meio ambiente, tá? Então, vem a pergunta, né? Como é que eu posso resolver esses problemas, né? E aí que surge, né, o termo transição energética, né? E lembrando que transição energética não é simplesmente mudar a fonte de energia, né? Mas também, muitas vezes, da forma com que a gente utiliza ela. E eu trago nove elementos que eu acho interessante, né? E que a gente vai discutir rapidamente, e aí fica naturalmente qualquer outra pergunta, acho que fica no período dos debates, tá? Então, a questão da diversificação energética, né? Então, a gente tem que apostar nos combustíveis renováveis, tá? Nós sabemos que a solar e a eólica são combustíveis intermitentes, né? São fontes de geração intermitentes, então, de noite eu não tenho sol, muitas vezes eu não tenho vento, então, é importante ter uma gestão eficaz e também apostar em processos como sistemas como biomassa, em sistemas hídricos, né, para garantir um fornecimento mais estável, tá? Estamos investindo muito em termos global? Não, tá? Então, em 2023, nós investimos, que foi um recorde, né, 570 bilhões de dólares numa matriz limpa, né? Porém, a meta para manter, né, em 1,5 grau a temperatura, nós devemos investir a cada ano, desde 2024 até 2030, 1,5 trilhão de dólares por ano, né? Ou seja, nós vamos ter que triplicar esse valor. Uma outra questão, integração das fontes renováveis com a rede elétrica, né? Trabalhar com as redes inteligentes que consigam fazer o ajuste, otimizar, né, o sistema, principalmente priorizando, né, as fontes renováveis, como a solar e a eólica, né? Então, esse equilíbrio entre geração e demanda também, as redes inteligentes, elas podem apoiar e nos ajudar a fazer de uma forma mais otimizada. A parte da geração descentralizada, principalmente a solar, né, que ela se adapta muito bem na maioria dos ambientes, né, e ela, como ela tem uma distribuição geográfica, ela termina aumentando, ela geralmente vai nos pontos finais de rede, então isso aumenta a resiliência, aumenta a questão da tensão, né, então isso melhora o fluxo de potência,
e também reduz as perdas de transmissão, né, porque ele fica próximo à carga. E também a parte de distribuição de energia. Um outro ponto, armazenamento, né? Então, nós podemos armazenar o excedente de energia fotovoltaica, né, que muitas vezes ela é limitada, por exemplo, com a própria potência do inversor. Então, nós temos aquele platô próximo ao meio-dia e essa energia poderia ser injetada, por exemplo, em armazenamento, né, em baterias de lítio de lítio. Tá? Então, essa questão ela tem crescido principalmente na China, onde eles disponibilizam energia quando a demanda é maior, não? Ou quando ocorre o quê? Um processo de nebulosidade, onde cai a geração e o sistema de armazenamento consegue compor. Um outro sistema que já é bem antigo, mas ela tem ganhado força ultimamente, são as usinas reversíveis, né? Com dois reservatórios, um superior e um inferior. Então, quando eu tenho um preço de energia, né, mais alto, eu libero a energia do reservatório superior passando pela turbina e eu gero eletricidade, né? Quando estou com um processo de baixa solicitação de energia, que geralmente ocorre no período da madrugada, esse próprio sistema, ou um sistema adjacente, ele vai motorizar, ou seja, ele vai se transformar num sistema de bombeamento, onde eu vou pegar a água do reservatório inferior e jogar novamente para o reservatório superior. Tá? E também algumas as técnicas que nós utilizamos em gestão de energia, por exemplo, sistemas por termoacumulação. Então, produzir água gelada nos períodos de mínima solicitação de energia ou baixa solicitação e utilizar ele, né, durante o período de ponta, por exemplo, o período em que a energia ela é mais cara. Tá? Então, por exemplo, ali vocês estão vendo o Templo de Salomão, em São Paulo, onde esses tanques de gelo, esses tanques de água gelada para o sistema de refrigeração, eles estão, né, escondidos, né, nessas colunas. Então, essas colunas elas não têm o efeito que a gente imagina ter, que é a de sustentação, mas sim, elas são grandes tanques de água gelada que vai servir para o processo de climatização do ambiente. E fica muito bem integrada, né, na arquitetura do edifício. Tá? A parte da gestão de energia, ou seja, tem um equilíbrio entre oferta e demanda de energia, né? Procurar a associação, por exemplo, da distribuidora de eletricidade com a distribuição de gás natural, então, como ocorre nos Estados Unidos e Canadá, então uma é parceira da outra, né? Aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, elas nem se conversam, né? Então, o que as pessoas precisam é energia, tá? Então, energia para o seu desenvolvimento, para a segurança e assim por diante. Então, é importante, sim, ter essa simbiose, tá? Uma outra questão são os programas de resposta à demanda, né? Então, aplicar a eficiência energética, reduzindo o consumo de energia, fazer a administração, ou seja, para deslocar o consumo para os períodos de mínima solicitação, e quando se faz o crescimento do consumo de energia, se faz um crescimento gerenciado, né? Utilizando aqueles vales, né, justamente para fazer a complementação do uso da energia. Um outro ponto são o uso das tecnologias de alta eficiência energética. Né? Então, já temos sistemas a LED, sistemas de ar-condicionado, né? O próprio selo Procel, é importante ter essa sequência, não somente para a indústria, mas também para a questão residencial. Então, qual é a ideia? Utilizar a energia somente necessária. Né? Então, eu preciso de um serviço e essa energia tem que ser o mínimo possível, né? Para que eu tenha esse serviço com qualidade, sem nenhum tipo de racionamento. Mas o que é importante, sim, não somente cuidarmos da parte de geração, mas também cuidarmos da parte do consumo de energia. Dessa maneira, se eu tenho consumo menor, eu tenho menos perdas de distribuição, transmissão e na geração. Tá? A questão da eletrificação da mobilidade é simples, né? Enquanto um carro a combustão, motor térmico, eu tenho um rendimento de no máximo 21%, um carro elétrico eu tenho um rendimento de 83%, 86%, como alguns Teslas têm. Então, o rendimento é muito superior. Tá? Então, isso é importante também que a gente traga isso, né, da questão da eficiência, já que estamos falando de eficiência energética. Tá? E esse carro pode ser movido por baterias, né, como células de combustível. Tá? Então, isso faz com que reduza as emissões de gás de efeito estufa, faça a mitigação das mudanças climáticas, melhore a eficiência energética e diminua a dependência de petróleo. Claro que a matriz energética ela tem que ser limpa, porque não adianta, né, eu fazer a questão de utilização de veículos elétricos onde eu tenho uma matriz energética suja, com carvão, né, petróleo, gás natural. Né? Então,
e principalmente o carvão, tá? Então, é importante, sim, ter esse zelo. Então, por exemplo, o Brasil seria fantástico, né? Seria fantástico o uso da eletrificação dos processos de mobilidade, tá? O grande problema é o investimento inicial, ainda os veículos são caros, né? E também temos o processo, né, do envelhecimento das baterias e o processo de reciclagem. Acreditamos que os avanços tecnológicos e programas de incentivos eles possam alavancar esse sistema, tá? Então, ali nós temos uma imagem ali de uma recicladora, né, de baterias para veículos elétricos, e aí nós temos ali os países, né, que são líderes, né, nesses processos e têm tirado, eles têm minerado, né, essas baterias e têm tido uma lucratividade bastante considerável, tá? A questão do custo de armazenamento, ele vem decaindo, né, ele tem caindo bastante uma expressão bastante grande, expressivamente, né? Então, nós teremos ali, em 2025, uma previsão de $95 por quilowatt-hora, né, de armazenamento de baterias, né? Lembrando que lá em 2010 esse valor chegava a $1.000 por quilowatt-hora, tá? A questão de incentivos e políticas públicas, tá? Então, é importante que os governos, né, o Estado, ele seja um elemento que catapulte, né, o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento humano, né? Então, ele tem que promover o uso de fontes renováveis, né, com oferecimento de incentivos financeiros. Vejam bem, as fontes fósseis no ano passado no mundo receberam 4,5 trilhões de dólares de subsídios. Eu acho que não é certo apostar numa fonte que já está com o tempo, né, decaindo. Eu acho que eu tenho que apostar em fontes renováveis, que é o futuro, tá? A questão dos leilões, priorizar a questão do uso de combustíveis renováveis, né? A questão da tarifa feed-in, né? E não utilizar o net metering, né? Então, que é o que acontece no Brasil. Então, eu fico lá com um determinado valor que eu posso utilizar lá na frente para fazer o abatimento se eu consumir a menos, né? O sistema feed-in eu consigo fazer com que o próprio consumidor, fazendo o seu investimento, ele tenha uma remuneração, como acontece na Alemanha, na Coreia do Sul, né? Na França, em diversos países que adotaram, e isso faz com que a própria pessoa, né, o contribuinte, ele vai lá, faça seu investimento, ele injeta energia na rede e desonera o Estado de ter essa responsabilidade. Ajuda de uma forma considerável, tá? A necessidade de capital humano, pessoal, tá? Então, é fundamental. Então, a gente precisa de profissionais qualificados, tá? Extremamente qualificados. Então, em energias renováveis, eficiência energética ainda é muito incipiente em diversos países, tá? A necessidade de atualização constante. Então, recentemente, as fontes renováveis, né, elas começam a partir dos anos 2000. Então, quem antes formado praticamente não tinha nos seus currículos. E também é uma oportunidade, né, para trazer essa questão da igualdade de gênero, né? Então, a gente vê ainda muito, né, homens trabalhando nesse processo de transição energética e é uma boa oportunidade para nós termos, né, mulheres também altamente gabaritadas e capacitadas para fazer auxiliar isso no processo de transição energética. Em termos de emprego, né, empregabilidade, em 2022, nós tínhamos 13 milhões, um pouquinho mais de 13 milhões de pessoas em energias renováveis, né? Em 2030, terão que ser 38 milhões e em 2050, 50 milhões de profissionais que são altamente gabaritados para trabalhar na parte de transição energética. O planejamento a longo prazo, aí eu trago um pouco da questão do Brasil, onde já se tem, né, toda uma previsão da inserção de fontes renováveis, aí nós estamos falando do Plano de Desenvolvimento Energético até 2031. Então, a gente vê, sim, essa mudança, esse pensamento, né, essa preocupação do país, né, nas fontes renováveis. E aí, já terminando, indo para o encerramento da minha fala, né, então, qual é a meta, né, que nós temos? É um planeta, né, onde a energia é limpa, abundante e acessível para todos, né? Então, nós temos que ter um mundo, né, com cidades saudáveis e um ambiente preservado. Lembrando que esse planeta não é nosso, né? Esse planeta é dos nossos filhos, dos nossos netos, né? Nós estamos aqui de passagem. Então, nós temos que sim preservar para que as próximas gerações elas consigam se desenvolver de forma aceitável, assim como a gente conseguiu se desenvolver. E, na realidade, a gente observa que as soluções já existem, né? O que a gente precisa de um incentivo governamental, né? Um incentivo à pesquisa, ao desenvolvimento, né? Um incentivo à indústria, né? Para que a coisa ela aconteça em grandes proporções, né? Então, a tecnologia
evolui rapidamente, né? Novos processos, novas técnicas, novas fontes de geração, e também temos a questão de pessoas e empresas que estão engajadas. Então, cada vez mais a população está atuante nessa questão e perspicaz nessa questão das mudanças climáticas. E acredito que junto a gente pode construir um futuro mais sustentável, certo? Então, muito obrigado pela oportunidade, fico à disposição. Muito obrigada também pela apresentação, que foi um belo começo para começarmos a tratar sobre transição energética. Mesa redonda que trata sobre energias renováveis e transição energética. Então, acho que nos deu uma visão bastante ampla, né? E conhecer esses nove aspectos é bastante interessante. Seguramente vai nos dar aí bastante elementos para a sessão de perguntas depois. Então, eu vou passar agora a palavra para a nossa próxima convidada e fazemos assim e deixamos as perguntas todas para o final, então. Então, eu gostaria de chamar agora a doutora Maiara Malman, engenheira sanitarista e ambiental pela UniOesc, com mestrado e doutorado em engenharia química pela UFSC. Atualmente é pesquisadora de pós-doutorado no programa de pós-graduação em engenharia química da UFSC, onde atua no Laboratório de Energia e Meio Ambiente e no grupo de pesquisa em energia solar. Ela foi parte do projeto que resultou na construção da primeira usina de hidrogênio verde em Santa Catarina, inaugurada em 2023. Com experiência internacional, realizou estágio na Technische Universität München e doutorado sanduíche na Université de Limoges, além de participar de vários programas de pesquisa, incluindo o IH2 Brasil. Então, Maíra, bem-vinda e, por favor. Obrigada, Kátia. Obrigada pela apresentação. Estou bem feliz de estar participando desse simpósio, tá? Agradeço muito pelo convite aí a toda a equipe. E eu vou falar um pouco sobre transição energética, sobre fontes de energia, e vou focar um pouco mais de hidrogênio. Então, é legal poder apresentar agora, depois do professor Odilon, né? Eu acho que vai dar um gancho bem interessante aqui para eu continuar a apresentação, tá? Vou compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu ver aqui. Acredito que vocês estejam vendo, né? Sim, já estamos vendo. Então tá, gente, o que eu resolvi falar com vocês hoje? A gente falar sobre o hidrogênio verde como um vetor para a sustentabilidade na transição energética, né? A gente viu ali diversos princípios da transição energética que foram apresentados pelo professor Odilon, e eu vou comentar um pouco sobre como que o hidrogênio se encaixa nesses princípios, tá? Então, em primeiro lugar, eu trouxe aqui como meu primeiro slide o motivo da gente estar aqui conversando hoje, né? Na verdade, que é sobre a relação entre as atividades humanas e as mudanças climáticas, que é, na verdade, tudo aquilo que a gente vem vendo há tanto tempo, né? Todos os problemas causados pelas emissões, principalmente as emissões de CO2, e no que isso ocasionou, né? Na verdade, a gente vive hoje uma emergência climática já, né? A gente já passou do ponto de ver que as mudanças climáticas irão ocorrer. Não, elas estão acontecendo nesse momento, né? E por que elas estão acontecendo? Tem aqui alguns dados que eu coloquei que são. Aqui, esse primeiro é das emissões aqui que fala sobre as emissões dos gases de efeito estufa, resultados de atividades humanas, como que elas vêm crescendo ali desde 1850. E a gente vê uma relação muito clara do aumento das emissões com o aumento da temperatura, tanto da Terra, né, como dos oceanos. Nesse período aqui, de 1970 para cá, foi um período em que nunca se teve tanta emissão de CO2 e, ao mesmo tempo, a Terra nunca esteve tão quente, né? E, ao mesmo tempo, a gente consegue ver o que aconteceu nesse período. Ali,
nesse quadro aqui do meio, eu trouxe aqui alguns dados de emissão que mostram ali que até 1950, os Estados Unidos e a Europa eram os maiores emissores, né? No caso, eram quem mais emitiam CO2, assim, de longe, né? Depois, ali entre 1950 e 1980, as emissões da China, elas começaram a crescer na base ali de 1.800%. Na verdade, cresceu assim absurdamente. E hoje, os Estados Unidos, a Índia e a China, eles são responsáveis por mais da metade de todas as emissões de CO2. Tá? A América do Sul, na verdade, não é responsável por tantas emissões como esses outros países, né? Assim como a Europa, a gente tem uma matriz energética muito mais limpa do que o restante do mundo, digamos assim. Porém, né, a gente só tem um planeta, então, independente de quem emite mais, quem emite menos, todo mundo vai sofrer consequências, né? Alguns locais mais, alguns locais menos, mas assim, a gente chegou num ponto que não tem mais saída, né? O ano de 2023, as emissões de CO2, elas foram ali contabilizadas em cerca de 37 gigatoneladas. Isso é muita coisa. Para a gente ter uma ideia, se a gente quiser reduzir as emissões a ponto de a gente não chegar naquele 1,5 grau que o professor comentou, a gente não chegar a esse aumento de 1,5 grau, a gente precisa reduzir em quase 37 gigatoneladas as nossas emissões de CO2. Ou seja, é uma transição completa, né? É realmente parar de emitir CO2. A gente tem, ao mesmo tempo que a gente precisa parar de emitir, a gente tem uma taxa de crescimento. Ali, entre 2010 e 2019, ela foi calculada pelo IPCC de ser 1,3% ao ano. Então, ela vem aumentando. Tá? Nós temos emissões líquidas acumuladas de mais de 400 gigatoneladas lá desde o início aqui desse gráfico, desde 1850. Essas emissões líquidas, então, seriam só aquelas que são antropogênicas. Então, realmente chegou, né, num ponto em que todo esse acúmulo de CO2 mudou, na verdade, começou a mudar o clima, né, do planeta. E aí a gente entra na parte da filosofia da transição energética. O professor comentou um pouco aqui sobre isso, e aí eu queria puxar aqui um gancho, que é falar sobre essa parte da filosofia, quer dizer, o que se espera, como que se pensa hoje o sistema de energia. Pensa-se em sistemas de energia integrados, não se pensa em energia separada, como eletricidade é uma coisa, energia para combustível é outra, ou para gerar calor ou frio, outro tipo de energia. Se pensa em fazer essa conexão, para não ter mais a separação. Para haver a transição energética, eu preciso usar eletricidade para produzir calor e frio, eu preciso usar eletricidade para produzir combustível e combustível para gerar eletricidade, o calor e frio. Então, um dos princípios é a eletrificação. Então, é o uso de mais energia elétrica renovável e fazer uma conexão entre esses sistemas, que eu vou explicar um pouco melhor, tá? Se eu tenho um sistema que é baseado completamente em energias renováveis, vamos dizer que a gente tem um sistema aqui, como esse aqui da imagem, tá? Tem eletricidade sendo gerada por um sistema fotovoltaico, por um sistema eólico, e aí dali eu vou produzir combustível, vou produzir aquecimento, vou gerar energia tanto para as casas como para a mobilidade e tudo. Vai funcionar esse sistema? Um sistema que é completamente baseado em energias renováveis? Não, ele não vai funcionar. Mas não vai funcionar por quê? Porque eu preciso ter um equilíbrio entre geração e demanda de energia. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho um sistema totalmente baseado ou dependente de energias renováveis, eu vou precisar de um sistema de armazenamento. Se eu não tiver uma forma de armazenar essa energia, eu não vou conseguir interligar a geração e a demanda. Eu sempre vou estar gerando mais em alguns momentos em que talvez não precise de tanto, vou sobrar energia em algum momento, e em outro momento vai faltar. Então, por isso que falta alguma coisa nisso.
tá? Aqui, como a título de curiosidade mesmo, olha como cresceu a potência de energia solar e de eólica em 2 anos, tá? Isso é no Brasil. A gente quase dobrou, foi de 35,4 gigawatts para 66 gigawatts, de 2022 para 2024. E esse ano, segundo a ANEEL, nós temos uma potência centralizada, que é tudo aquilo que é capaz de produzir energia, de 200 gigawatts, tá? Só que, ao mesmo tempo, nós temos um aumento da demanda. Esse ano, nós tivemos um pico de demanda, que foi o maior da história, que foi no dia 15 de março. Nesse dia, em específico, foram necessários 102 gigawatts para conseguir abastecer o país, tá? Então, a demanda aumenta, então por isso que a potência instalada realmente tem que aumentar. Mas aí a gente tem que pensar, então, em como interligar e como garantir essa segurança energética, como garantir que essa demanda seja sempre atendida, tá? E aí nós temos 3 pilares principais para a transição energética 100% renovável, que é aquilo que a gente precisa, né? É aquilo que o professor comentou. Nós precisamos ter um sistema energético resiliente que funcione 100% renovável. Mas para isso nós precisamos de um sistema de armazenamento, nós precisamos de expansão da rede e de uma superprodução. O que seria superprodução? É a gente poder produzir mais energia do que aquilo que a gente consome. Isso é importante, tá? Expansão da rede é ter mais conexões, né? No caso, é conseguir aumentar e qualificar essa rede elétrica que nós temos. E o armazenamento, armazenar aquele extra da energia, né, que possa ser utilizado, por exemplo, em momentos em que essa energia não pode ser produzida. E aí é que vem o hidrogênio. Na perspectiva atual, o hidrogênio verde ele vem como um promotor da evolução de um sistema energético resiliente. Quer dizer o quê? Que eu vou poder pegar a energia elétrica produzida, por exemplo, por eólica ou por solar, e eu vou armazenar essa energia na forma química, né? Na forma do hidrogênio. Por quê? Porque é uma forma de você armazenar grande quantidade de energia por muito tempo. Então, o hidrogênio, a energia, quando ela está armazenada na forma química, a qualquer momento, sob demanda, eu vou poder transformá-la de volta em energia elétrica ou utilizar, então, o hidrogênio verde da forma que for necessário, tá? Então, por que o hidrogênio? O hidrogênio, ele tem essa grande capacidade de auxiliar na transição energética, porque além de ser possível transformá-lo em energia elétrica de novo, ele é uma matéria-prima. Ele é uma matéria-prima para produzir combustíveis mais sustentáveis, para produzir calor, por exemplo, de uma forma mais sustentável, com menos emissões. E substituir aquele hidrogênio cinza, né? Que é aquele hidrogênio que é o mais produzido, que a gente sabe. Esse hidrogênio cinza, né? Aquele produzido pela reforma do gás natural, por exemplo, é ele que hoje sustenta essa demanda de hidrogênio que já existe. Hoje a demanda de hidrogênio é para o refino de petróleo, é para a produção de metanol, é para a produção de amônia, né, que vai ser utilizada para a produção de fertilizantes, e é para a indústria pesada. Indústria pesada é a indústria de cimento, indústria de aço, né? Hoje se usa o hidrogênio para isso, se usa um hidrogênio altamente poluente, né, que foi aquele que teve uma emissão muito grande de CO2 para ser produzido. Então, a gente tem a possibilidade de, com o hidrogênio, descarbonizar ou desfossilizar setores da indústria, do transporte, da energia, que são difíceis, por exemplo, de eletrificar, né? Ou que não tem como eletrificar porque eu preciso do hidrogênio como matéria-prima. Então, ele tem vários pontos, né? E por isso que ele tem essa capacidade de conectar uma rede 100% renovável. Ó, para produzir 1 quilo de hidrogênio, a partir da reforma de metano, que é como ele é majoritariamente produzido hoje, são emitidos 9 quilos de CO2, né? Só que por que ainda se faz assim e não se faz, por exemplo, por eletrólise, em que eu não vou ter nada de emissão? Porque é muito mais barato,
né? Então, o custo diminui de acordo com a intensidade de CO2 emitido. Ainda hoje é assim. E aí nós temos, então, diferentes formas de produzir o hidrogênio, formas menos poluentes de produzir um hidrogênio, não somente hidrogênio verde, mas hoje chamado de hidrogênio de baixo carbono. Essa imagem aqui, ela é, na verdade, baseada na EPE, né? E é como foi utilizado para se fazer a PL da certificação do hidrogênio. Então, hoje o hidrogênio, ele sendo produzido a partir de biomassa ou a partir da água, fazendo eletrólise, ele pode ser um hidrogênio de baixo carbono, ele pode ser certificável. Aquele que não é certificável, qual que é? Aquele que é produzido do gás natural, ou do carvão, do óleo, enfim, esse não é certificável. Mas hoje eu tenho essas maneiras, né, de produzir o hidrogênio. Já teve outros períodos na história em que o Brasil quis investir em hidrogênio, que foi lá em 1970, que teve a crise do petróleo, e teve ali pelos anos 2000, que foi a época em que teve muito apagão aqui no Brasil. Mas ali depois dos anos 2000 foi quando se encontrou depois o pré-sal, e aí foi investido muito mais nisso, e o hidrogênio de novo ficou baixo, né? Só que hoje se fala de novo no hidrogênio muito pela crise energética que aconteceu na Europa, e aí começaram a ver com bons olhos, na verdade, que a energia elétrica brasileira, e de que no Brasil pode ser possível produzir um hidrogênio de baixo carbono, ou um hidrogênio completamente verde, sem nenhuma emissão de carbono, com um custo mais baixo, por a nossa matriz ser já uma matriz muito limpa, tá? Só que isso vai ter que aumentar muito. Se a gente quer colocar o hidrogênio como peça central nessa transição energética, aquela demanda vai aumentar demais. Como eu comentei, hoje é utilizado ali para 3, 4 aplicações principais, e para o futuro, ali para 2050, para conseguir ajudar a bater aquelas metas de redução de emissões, a gente vai aumentar ali em praticamente 10 vezes a demanda de hidrogênio. Então, por isso que o Brasil tem essa oportunidade. Tem uma oportunidade de produzir hidrogênio, teoricamente, a um custo mais baixo, por ele ter mais disponibilidade de energia, e ter, na verdade, uma economia, né, uma economia baseada nesse hidrogênio produzido aqui. Isso que é bem interessante, tem um mercado muito interessante ao redor do hidrogênio, tá? Hoje, então, a matriz energética do Brasil, ela é muito sustentável, né, como eu comentei, ali mais de 83% da eletricidade é sustentável, com fontes renováveis, e se tem, então, uma alternativa promissora, que é produzir hidrogênio verde. Só que tem alguns desafios, que são ali principalmente de modernização de infraestrutura e de segurança energética, ou seja, a demanda geral já no Brasil por energia já vem aumentando, né? E aí, se eu preciso de mais energia ainda, só que para outra coisa, preciso de muita energia para produzir hidrogênio, por exemplo, por eletrólise, eu vou precisar de mais energia ainda, né? Então, os projetos de implementação de sistemas fotovoltaicos, sistemas eólicos ou por biomassa, enfim, tudo isso tem que aumentar ao mesmo tempo, né? Porque tem que garantir que a eletricidade que a gente utiliza já hoje também consiga caminhar junto, que não falte em nenhum lado, né? Tem essa questão. Hoje, existe um potencial técnico de 245,7 megatoneladas de hidrogênio por ano. O que isso quer dizer? Quer dizer que no Brasil, se fosse pegar só o que tem de potência instalada de energia, a gente conseguiria produzir essa quantidade, tá? Então, se a gente for olhar aqui, mesmo nas renováveis onshore, ali que fala de solar, eólica e hidrelétricas, né, seriam quase 20 megatoneladas por ano que a gente tem de possibilidade. Porém, de acordo com um estudo recente, o Brasil vai poder produzir um hidrogênio muito barato, tá? Até 2030, mesmo que ele utilize, por exemplo, só solar e eólica, tá?
Só que ele vai ter que investir, na verdade, em mais implantação. Como a gente viu, está crescendo, né, a potência instalada desse tipo de energia. E se o Brasil fosse, por exemplo, usar todo o potencial inexplorado de energia solar e eólica, a gente poderia gerar 25 milhões de toneladas de hidrogênio verde por ano até 2050, que é um valor um pouco, até um pouco absurdo, né? Mas isso seria 2 a 6% da demanda global. São números grandes, né? Números às vezes assim um pouco complexos da gente conseguir enxergar, vendo que a gente tem ali alguns projetos no Brasil, a gente ainda não está vendo exportação em massa, enfim, mas a gente vê que existe um mercado, existe possibilidade, né? E que o Brasil pode fazer, pode trabalhar muito nisso, pode trabalhar no que sabe muito bem, né, que seria a parte de energias renováveis e incluir o hidrogênio, então, nessa economia, tá? Tem alguns desafios técnicos no desenvolvimento do hidrogênio verde no Brasil que são relacionados a esses sistemas de energia intermitente, tá? Como o professor antes estava comentando sobre algumas garantias que se precisa ter na energia para a gente poder utilizar ela sem parar, digamos assim, a gente precisa levar isso em conta, por exemplo, num sistema de eletrólise. Num eletrolisador, eu não vou poder ter muita variabilidade da energia fornecida, tá? Eu vou precisar trabalhar ali, vou precisar ajustar a operação do eletrolisador, no caso, para ele ter uma capacidade de resposta para aquela energia, né? Mas tem alguns outros sistemas que podem ser utilizados para a gente poder equilibrar essa oferta e a demanda de energia, tá? Isso aqui é muito interessante porque, na verdade, assim, a gente tem alguns projetos, né, acontecendo no Brasil, de utilizar eólica ou fotovoltaica, por exemplo, para produzir hidrogênio verde, comprando eletrolisadores e tudo, e é necessário pensar nesse tipo de dificuldade técnica que se tem, tá? Principalmente com esse tipo de energia, né, com a geração intermitente. E aí tem aqui como exemplo, né, algumas topologias de sistemas integrados, lá utilizando o sistema fotovoltaico com os eletrolisadores, que ele poderia ser utilizado sem um conversor, com um conversor, ou com conversor e bateria, por exemplo, né? A bateria, nesse sentido, tem gente que traz, às vezes, em alguns artigos, assim, tenta comparar, por exemplo, o hidrogênio, o armazenamento do hidrogênio, de energia no hidrogênio ou na bateria, e, na verdade, eles podem ser complementares, né? Um sistema com bateria, por exemplo, pode fazer com que essas flutuações na energia sejam negligenciadas, né? Que na verdade elas não façam diferença na produção. Tudo isso vai depender muito da localização. Se eu tenho, por exemplo, um local onde tem sol o dia inteiro e eu posso desligar o eletrolisador à noite, ligar pela manhã e não teria problema com isso, ok, eu poderia escolher um sistema até sem inversor, né? Mas no caso de sistemas, por exemplo, aqui, que a gente tem as condições climáticas muito variáveis, um sistema com bateria pode funcionar muito bem, tá? Normalmente, esse sistema de operação de fotovoltaico, mais bateria, mais eletrolisador, ele pode funcionar de 3 maneiras diferentes. Ou então a gente ajusta um ponto fixo, aonde o eletrolisador ele vai aceitar aquela energia flutuando, ela não vai estar flutuando, porque na verdade a bateria ela vai fazer esse ajuste, né? Então ela não vai ter problema de flutuar. A bateria ela também pode fornecer a energia necessária em um momento, por exemplo, que não tem um requisito técnico possível, quando o sistema de fotovoltaico não estiver gerando energia suficiente também, e o eletrolisador ele pode funcionar também numa forma, num nível de potência inferior, tá? Como exemplo, eu gostaria de mostrar para vocês o sistema que a gente tem na fotovoltaica aqui na UFSC, que foi inaugurado no ano passado. Quem não conheceu, ainda fique à vontade para marcar uma visita, entra no site da fotovoltaica, agenda com a gente, vem conhecer, tá? Esse é o nosso prédio, em que a gente tem
tanto as coberturas como as fachadas, elas são cobertas com painéis fotovoltaicos. A gente capta a água da chuva e alimenta os eletrolisadores. E esses eletrolisadores, então, eles produzem o hidrogênio utilizando a água da chuva e utilizando essa energia solar. Mas olha que interessante, nós temos um sistema para prevenir, para fazer com que essa energia seja sempre transmitida de forma constante aos eletrolisadores. Nós temos um sistema que é com baterias, são baterias de segunda vida, então é uma forma de prolongar baterias que já foram utilizadas em sistemas de mobilidade e hoje não teriam mais autonomia para isso, mas a gente usa num sistema estacionário e a gente faz com que os eletrolisadores possam funcionar, faça chuva, faça sol, dia ou noite, eles funcionam. Tá? Com esses eletrolisadores, a gente produz ali 4,5 metros cúbicos por hora de hidrogênio, em que a gente alimenta a célula combustível para produzir energia novamente, ou então também nós temos um reator para produção de amônia verde. Então, são duas aplicações diferentes, tá? E essas duas aqui estão interligadas com um sistema de energia renovável, um sistema sem emissões, né, no caso, porque a gente vai produzir amônia, então, de uma forma limpa, com hidrogênio limpo, né? E também retornar esse sistema ali, as células a combustível, a gente consegue utilizar de novo essa energia no nosso prédio, tá? Então, fica o convite aqui, o exemplo, né, desse sistema que eu estava mostrando para vocês, que integra, então, baterias com eletrolisadores. Muito obrigada, tá, pela atenção de vocês. Eu deixo aqui o meu contato, se vocês quiserem conhecer também o LEMA, outro laboratório de energia e meio ambiente. Lá a gente trabalha mais com processos também de eletrooxidação, também para produção de hidrogênio, mas a gente trabalha também com bastante biomassa, biogás, para a produção de hidrogênio, tá? Deixa eu parar aqui a minha apresentação e voltar aqui. Oi, Kátia, voltei. Muito obrigada pela apresentação, que foi justamente na sequência sobre transição energética. Então, eu acho que ficou muito boa essa sequência que nós tivemos, porque aí entramos especificamente no caso do hidrogênio. Agradeço também pelo convite para nós visitarmos a fotovoltaica e conhecermos também o trabalho do Lema. Já fica aqui a sugestão para... eu percebo que tanto na graduação quanto na pós-graduação nós temos a semana acadêmica e temos o simpósio. E sempre entram visitas técnicas. Quem sabe a gente pode incluir nas nossas visitas uma visita até o Sapiens lá para conhecer exatamente esse projeto. Com certeza, vão ser muito bem-vindos. Obrigada. Então, agora eu gostaria de passar para o nosso próximo convidado e depois, na sequência, então, eu vou abrir para perguntas. Então, o nosso próximo convidado é o Dr. Arcilan Assireu, professor associado na Universidade Federal de Itajubá, Minas Gerais, onde coordenou o curso de Ciências Atmosféricas entre 2020 e 2022. Graduado em Física pela Universidade Federal de Viçosa, possui mestrado em Sensoriamento Remoto pelo INEP e doutorado em Oceanografia Física pela USP. Orientador nos programas de pós-graduação em Meio Ambiente e Recursos Hídricos e em Energia. Sua pesquisa foca em oceanografia física, incluindo circulação oceânica e interação oceano-atmosfera. É pesquisador do INEOF e do INST, Mudanças Climáticas, além de editor convidado da revista Frontiers in Environmental Science. Então, por favor, doutor Arcilan. Obrigado, doutora Kátia. É uma honra e um prazer estar participando desse evento. Gostaria de deixar aqui os meus agradecimentos pelo convite e oportunidade. Vou então compartilhar minha apresentação. Assim que tiver disponível, eu informo. Já aparece agora, só colocarmos no módulo apresentação. Já coloquei. Foi ali embaixo, da outra vez quando nós testamos, funcionou.
na barra ali, quando foi colocado o módulo apresentação. Agora, por enquanto, ainda não foi para o módulo apresentação. Talvez fechar e abrir novamente. Agora foi para o modo apresentação, tá tudo certo. Ótimo. Posso começar então, né? Pode começar sim, por favor. Boa noite novamente. Bom, a minha atuação atualmente, assim, no contexto desse seminário, por conta do Instituto Nacional de Energias Oceânicas e Fluviais, naturalmente seria eu apresentar algo sobre as energias oceânicas e, e seria natural iniciar mostrando o que se tem disponível no oceano em termos de energias, potencialidades, né? Então, se a gente converte isso em equivalente a Itaipu, para se ter uma ideia, em ondas, a gente teria 355 Itaipus, marés entre 5 e 11, correntes oceânicas está subavaliado, vento em torno de 180 Itaipus. Porém, isso aí é energia potencial, quer dizer, requer toda uma tecnologia para a gente conseguir converter isso na forma que o ser humano utiliza, que é elétrica, né? Então, na verdade, sem querer frustrar ninguém, o meu foco será mais na parte da sustentabilidade. E aí eu inicio chamando para uma reflexão sobre o seguinte: essa é a região que eu resido. Eu resido em Maria da Fé, que é aqui na Serra da Mantiqueira, fica próximo do local de trabalho, que é a Universidade Federal de Itajubá. E aqui o que a gente tem são olivais, plantação de oliveira. Aqui é uma planta que extrai e disponibiliza um dos azeites mais premiados do Brasil. São terras altamente produtivas, das mais produtivas do Brasil. Uma topografia, embora seja na Serra da Mantiqueira, é dominado por uma topografia que permite mecanização. No entanto, você vê uma grande planta fotovoltaica competindo com uma região altamente produtiva, sob o ponto de vista de alimentos, né? Então, aqui é a primeira reflexão sobre a questão da sustentabilidade, né? A gente tem que olhar para essas fontes como uma alternativa importante que elas são para a descarbonização, mas sem também descuidar de algumas nuances que são pouco chamadas a atenção. Bom, uma alternativa que se vem buscando e que tem dado bons resultados é instalar esses painéis para evitar essa concorrência com áreas produtivas, instalar essas plantas fotovoltaicas no lago das usinas hidrelétricas, ou nesse caso, na represa Billings, que é uma represa de abastecimento, né? Aqui um outro aspecto que me chamou a atenção. O que nós vemos aqui é um dado de um satélite que permite, para determinadas profundidades e condições de águas oceânicas, quando a turbidez está baixa, de se visualizar o fundo oceânico. Então, o que nós estamos vendo aqui são as dunas submersas que respondem à ação das ondas. E esses pontos é um grande parque eólico instalado, é um parque eólico offshore, né? Então, essa parte escura é a parte mais profunda, a gente não consegue ver o fundo, mas a parte que até 15 metros de profundidade, a turbidez da água permite que se avalie o fundo. E o pessoal vem usando isso para avaliar como que o parque eólico interfere na dinâmica dessas dunas. Quer dizer, se para o oceano o pessoal tem essa preocupação, por que nós não deveríamos ter essa mesma preocupação quando se instala um parque eólico aqui na figura? Pô, acho que fiz algo que não devia. Saiu aí, né? Saiu, mas tudo certo. A gente aguarda. Desculpa, pessoal. Voltou?
Ainda não. Mas faz parte quando estamos no online, mesmo É, na sala de é, aula, né? Às vezes, é problemas que com as tecnologias digitais. Acho que tá começando a voltar. vai voltar, vai voltar. Aconteceu já. Ainda não na forma de apresentação, parece como, mas eu acho que se colocar na forma de apresentação, aí vai ficar melhor para visualizar. Ah, agora vai, pronto. Sim, tudo certo. Então, o pessoal vem se preocupando com essas questões que a instalação de um parque possa causar no meio ambiente, e nós, mesmo tendo um grande parque instalado, isso aqui ah, é uma região conhecida como os Pequenos Lençóis Maranhenses, onde a gente tem quase 200 turbinas eólicas instaladas. Esse aqui é o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. E tudo isso aqui, os lençóis maranhenses, eles existem pela dinâmica das dunas, né? Esses lagos são devido a isso. Então, eu não vejo, eu estudei, a gente desenvolveu um projeto nessa região, mas há uma lacuna de preocupações, por exemplo, assim como eu mostrei no oceano, de ver como que a instalação de 200 turbinas poderiam alterar a dinâmica do vento e, consequentemente, da dinâmica das dunas e, consequentemente, terem potencial, inclusive, para influenciar a dinâmica que confere a essa região essa maravilha que é o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, né? Então, esse ponto azul, esses pontos azuis aqui, já já eu vou voltar essa figura com maior resolução, mas são os aerogeradores, né, à disposição deles. Bom, aqui mais uma foto para mostrar, né? Eles dispostos ao longo de uma área que é um parque nacional, uma área de preservação. E aí eu começo agora a, a entrar num outro aspecto que ele é fundamental para a questão da segurança, quer dizer, para essas fontes elas ganharem o espaço que elas merecem, que a gente espera que elas ganhem, dada a importância, né, para a descarbonização, a gente não pode esquecer que são fontes intermitentes, né? Quer dizer, o Odilon já chamou a atenção para isso. É algo que você tem quando a natureza quer lhe fornecer, né? Então, é fundamental que a gente entenda as variabilidades nas diferentes escalas para que esse modal possa ingressar de uma forma confiável, né? E aqui eu exemplifico com um caso que ocorreu em 15 de agosto de 2023, foi um blackout nacional, e provavelmente vocês se recordem dele, que é o seguinte, ele é devido a essa intermitência, ou seja, houve um descuido em relação, ou um despreparo na capacidade de prever um evento que ocorre na região, o evento é esse aqui, ou seja, a curva cinza, aqui é a velocidade do vento, no eixo X é a hora, então, sempre que o vento está acima de 4 metros por segundo, você tem geração, e note que a curva cinza, que é o esperado, ela mostra que não há problema nenhum, sempre acima de 4 metros por segundo. Porém, nessa região ocorre um evento que ah, essa curva em cores é o perfil do vento, medido com LiDAR, que perfila até 250 metros, eu coloquei até 100 metros, porque é a altura do aerogerador, né? E aí, esse evento ocorre entre 7 e 9 da manhã, e o despreparo em prever esse evento, em conhecer esse evento, causou um blackout. E a gente vê também que a direção
ela muda radicalmente quando ocorre isso, né? O vento que era de nordeste, aqui é o primeiro quadrante, né? Ele não passa de Ficou nordeste. escondida na foto. Oi? Minha mãe ia falar assim, toda hora que tira. Alô? Oh, desculpa, professora Odilon. Podemos seguir. Sim. E aí, quer dizer, há uma inversão daquele vento que sopra de, do primeiro quadrante, que é nordeste, que é do mar para o parque eólico, ele passa a ser de sudeste, que é o segundo quadrante, ou seja, ele percorre o continente, sofrendo os problemas de fricção e etc. Então, ele chega muita turbulência. Só para dizer o seguinte, esse evento, esse aqui é o que ocorreu no dia 15 de agosto. A linha azul é a estimada, a vermelha é a verificada. Ela ocorreu no horário, ou seja, e é um evento, a natureza ela é caprichosa, ele ocorre no horário do pico de demanda, né? 8 da manhã. E agora, uma outra coisa que chama atenção, que eu acho que num evento como esse, que se fala em sustentabilidade e a necessidade de aumentar a colaboração, a contribuição dessas fontes, é que algumas coisas precisam ser feitas de forma a transmitir a confiabilidade. Aqui eu estava investigando o evento e peguei os dados da ONS e você vê que o vento, a despeito da queda da energia, tanto a prevista, tanto a estimada, que é a azul, quanto a verificada, ela caiu de fato, a energia, o vento, baseado nos dados disponibilizados, ele não teria essa queda. Note que acima de 4 estaria gerando. E não só o vento não mostrou essa queda, quanto ele cai para um valor aqui de 9 metros por segundo e fica constante para o resto do dia. Isso aqui não existe, né, na natureza. Quer dizer, a fonte primária disso, que é o Sol, ela tem uma variabilidade diurna. Isso aqui então são coisas assim que demonstram assim é algo que eu estou chamando a atenção porque é recorrente. A gente tem que tomar um certo cuidado com o lobby. São fontes importantes, fundamentais são, mas ela está sendo tratada assim com muito sem olhar outras nuances que deveriam ser olhadas num contexto de sustentabilidade. O recado é basicamente isso. E esse evento, essa queda, ela tem a ver com. Depois do ocorrido, houve estudos e agora a gente entende por que ocorre essa intermitência nesse horário. É que naquela região, nesse horário costuma ter uma nebulosidade, por razões que a gente hoje já sabe. Essa nebulosidade inibe a incidência do Sol na superfície. Essa inibição, ou seja, essa queda da radiação que está aqui em vermelho, a curva em preto é o esperado, o vermelho é o que ocorre na presença dessa nebulosidade. Ela, ao diminuir a incidência de radiação na superfície, isso na parte da manhã, ela atrasa o disparo da brisa, e a brisa aí é fundamental para que o vento se mantenha soprando de nordeste. Ela não existindo, a brisa não existindo, o vento vira e passa a ser de sudeste, ou seja, ao invés de ser um vento limpo de uma área com baixa rugosidade, ele passa a percorrer uma área de alta rugosidade para chegar nas turbinas. E aqui é para mostrar que, a despeito do que o dado da ONS, do Operador Nacional do Sistema, mostra que o vento não caiu, e não só que não caiu, né, que essa figura aqui, que ele se manteve em patamares elevados, 9 metros por segundo, é um vento muito, muito intenso e constante, de 8 da manhã, que quando ocorre o blackout, até o final do dia. Quer dizer, aqui a gente vê que houve uma mudança brusca. Aqui é nebulosidade, são cartas de nebulosidade. O vermelho, alta nebulosidade, azul, baixa nebulosidade. Dia 14 é o dia que
anterior ao evento, tinha uma baixa cobertura de nuvens nessa região costeira do Nordeste, onde se concentra a maioria dos parques eólicos. No dia 15, a gente vê que você tem uma extensa cobertura de nuvens naqueles horários críticos, 7, 8, 9. Então, isso é só para dizer que a questão da intermitência, ela é algo que tem que ser olhado com muita atenção, e o pessoal tem olhado, a preocupação tem sido a magnitude do recurso, a distribuição espacial do recurso, e pouca preocupação tem se dado à questão da intermitência. Bom, gente, era para ser rápida mesmo, porque o Odilon e a Maíra já fizeram um belo apanhado. Então, novamente, obrigado e me coloco à disposição para as discussões. Então, muito obrigada, doutora Arcilan. Eu gostaria de abrir o espaço agora para perguntas. Então, se alguém quiser abrir o microfone para fazer a pergunta diretamente, por favor, fique à vontade, ou pode colocar a pergunta aqui no chat, eu posso ler as perguntas também, né? Então, esse seria um outro caminho. Poderia levantar a mão também, se quiser, para eu ir dando um espaço, né? Então, quando a gente aguarda as questões, eu tenho algumas questões. Uma primeira questão seria, eu vou pedir licença e vou chamá-los diretamente pelo nome, né? Não vou usar os títulos. Por Então, favor. gostaria de fazer diretamente a pergunta para a Maíra, que tem relação com a questão, assim, o hidrogênio aparece como uma fonte promissora para a descarbonização, no entanto, ali na apresentação foi mostrado que nós temos vários desafios, né? E aí a minha pergunta é, assim, a partir da experiência, né, com esses projetos, o que tem sido o maior desafio? É o tecnológico, o econômico, ambos? Ou talvez agora que o Arcelan trouxe as questões também ambientais, né, que temos que pensar sobre elas também. É um apanhado de desafios, na verdade, né? Mas é porque, sim, hoje ainda está muito caro produzir hidrogênio, né? Mas não por conta da energia, no nosso caso, no caso brasileiro, mas por conta dos equipamentos em si. Porque ainda hoje a gente não tem capacidade no Brasil de produzir eletrolisadores para a demanda atual, né? Nós temos hoje um fabricante de eletrolisadores no Brasil, então eles ainda não conseguem dar conta de tantos projetos que estão acontecendo ao mesmo tempo, então muitos eletrolisadores são importados, assim como é o nosso, né? Então é um investimento muito alto, Mas assim, como a gente vê pela questão da expansão dessas energias renováveis, vê-se uma diminuição desses custos a longo prazo, né? Acho que vai diminuir esses custos. Da parte técnica, eu acredito que a parte mais complexa hoje ainda fica focada ali na parte de eletrônica de potência mesmo, que é exatamente o que o professor estava falando, o professor Arcilan falando sobre essas oscilações e o quanto isso prejudica a eficiência do eletrolisador e como que ele vai trabalhar. O eletrolisador, claro, dependendo do modelo, ele aceita mais ou menos, digamos, flutuações de energia, mas em geral eles não aceitam muita flutuação. E isso de você ficar desligando e ligando o eletrolisador não é economicamente viável, porque ele precisa de um tempo, né, para iniciar.
Assim, ainda o eletrolisador PEM, que é o mais caro, ele tem um tempo até curto, assim, poucos minutos ele já aquece e começa a funcionar. Mas, assim, em questão de você manter esses eletrolisadores funcionando, se não tiver essa parte elétrica muito bem organizada, se não tiver um backup de energia ou uma dúzia de filtros lá que vai precisar e vai encarecer muito o projeto, não vai funcionar com a energia renovável, entende? E o que que acontece? Aqui, se não tiver todo esse aparato ao redor, você vai ter que ter o sistema conectado à rede também, para daí, num momento em que você não consegue utilizar aquela energia, por exemplo, a energia fotovoltaica do teu parque, você possa utilizar a da rede, né? Então, essa é uma das maneiras, mas respondendo, né, uma parte da tua pergunta, eu acredito que essa parte da eletricidade mesmo, da conexão e integração, energia renovável com eletrolisador é um desafio bem grande, tá? Um desafio bem grande. Obrigada. Aproveito para ler os comentários aqui da professora, das colegas do Departamento de Energia e Sustentabilidade, do programa de pós-graduação, a professora Elise e a professora Elaine, que parabenizam pelas excelentes apresentações e agradecem, né, pela presença dos três aqui, o que, assim, está muito relacionado, né, todos os temas aqui ao que nós temos discutido no departamento. E tem uma pergunta sobre a produção de hidrogênio, que é do Carlos, sobre a produção de hidrogênio com a utilização de biomassa. Quais são as principais características e até que ponto a tecnologia está consolidada? Então, é que tem assim, ó, tem processos biológicos e processos termoquímicos para produzir hidrogênio a partir de biomassa, tá? Então, eu diria que os processos termoquímicos, no momento, seriam, por exemplo, como pirólise, né, de biomassa e tal, eles estão consolidados da forma técnica, eu digo assim, eles funcionam, né? Mas nós não temos muitos deles aplicados diretamente para a produção do hidrogênio puro. Normalmente é para o hidrogênio por exemplo, com CO, para você utilizar, né, um gás de síntese. Aí tem uma parte que tá andando bastante, tá? Que está se consolidando bem, é a produção do biogás. Então, biomassa para biogás, que é algo que a gente sabe fazer muito bem no Brasil, né? Já tem muitos projetos muito bem estruturados, e é fazer a reforma desse biogás, né? Que aí você já está utilizando dois gases de efeito estufa, que são o metano e o CO2, para a produção de hidrogênio. E são tecnologias que ainda elas precisam de investimento para expandir, assim, eu diria, né, para ter equipamentos maiores e tudo, mas tem vários projetos que a gente consegue ver ali até no Parque da Itaipu, tem um projeto agora com maior, assim, né, de planta piloto, eu acho, de reforma e tal, bem interessante, mas como eu falei, tem diversas maneiras de utilizar a biomassa para produzir o hidrogênio, tá, e elas estão em estágios diferentes de maturidade tecnológica. Obrigada. Agora, uma pergunta da Catiúcia para o professor Odilon. Na sua opinião, como seria possível integrar a transição energética justa e desenvolvimento energético, garantindo equidade social e sustentabilidade de longo prazo? Bom, no meu modo de ver, a energia hoje que o mundo utiliza não é uma energia democrática, né? A energia renováveis, elas são democráticas. Então, vamos pensar onde tem o petróleo, né? Que é o energético mais utilizado hoje. Ele tem alguns países, né? E se aquele país ele não tem armas bélicas e representa ameaça para demais nações, eles podem ser muito facilmente invadidos. Já a energia
renovável você tem na maioria dos países, né? Se eu pensar na Islândia, por exemplo, eles têm processo de geotermia e fornecem energia elétrica de uma forma maravilhosa para a população. O Brasil nem se fala, solar, eólica, maré motriz, oceânica, biomassa, bagaço de cana, casca de arroz aqui no Rio Grande do Sul, sabe? Então, a energia renovável, ela por si só, eu tenho em qualquer parte do mundo, né? Então, ela traz esse benefício. Agora, claro, a gente tem que pensar o seguinte, por exemplo, quando eu construo um grande lago de uma usina hidrelétrica, as indenizações são pífias, né? Então, aquelas pessoas que são retiradas dos seus ambientes, elas têm uma remuneração muito baixa. E a gente verificou que grande parte dessa população está aqui na região metropolitana, nas grandes metrópoles, né? Porque realmente não tiveram como se recolocar. E geralmente essas pessoas, elas são pequenos agricultores, né? Pessoas que vivem da agropecuária familiar. Então, tem uma certa, digamos assim, esses benesses que vão trazer energias renováveis, elas têm que ser distribuídas de uma forma justa, né, com a população, tá? Eu acho importante que nessa transição energética a gente cuide também daquelas pessoas que não têm energia, e isso é fundamental para que a gente tenha uma equidade, né, que a gente tenha uma igualdade e até para o desenvolvimento das pessoas, tá? E, enfim, eu acho que a questão do desenvolvimento de tecnologias, eu acho que é uma oportunidade também para capacitação de pessoas, né? Então, a questão de formação de pessoas, mão de obra especializada para a questão de renováveis, a gente observa, por exemplo, no setor industrial, na parte de eficiência energética, nós fizemos um trabalho de fôlego de 8 anos, né? E somente 6 empresas foram qualificadas, porque as pessoas tinham técnicos que entendiam sobre o processo, sobre a tarifa de energia, sobre o energético que está utilizando, ou seja, que eles tinham realmente empresa nas mãos. Aí você só 6 empresas, de quantas? Né? De 2.083 na região sul do país. Então, se falar com o pessoal da Unicamp e até o pessoal da Unifei fez no Sudeste, mesmo impacto. O pessoal da UFAM no Norte, quer dizer, tem um potencial muito grande, né? Então, aqui no Sul, por exemplo, a gente acompanha muito a questão da geração distribuída, a falta de preparo do pessoal, né? Muitos princípios de incêndio, sistemas que não conseguem atender o que foi calculado, planejado, ou seja, foi superestimado e, na verdade, a geração de energia está muito abaixo do que foi realmente projetado. Ou seja, isso demonstra o quê? Que nós temos uma deficiência muito grande, né? Então, aí passa na questão naturalmente, do ensino fundamental, do ensino médio, né, até a universidade, enfim, depois o pós-graduação. Então é importante a gente ter essa cadeia. Eu acho que a transição energética ela vem justamente para isso, para criar oportunidades de democratização do uso da energia, que a energia seja utilizada pela maior parte da população, uma energia limpa, de baixo impacto ambiental, e naturalmente proporcionar emprego para essas pessoas. Obrigada. E quero ler também o que a professora Carla, colega aqui também do departamento, ela escreve: professora Cirlan, grata pela sua presença. E aproveito então para fazer uma pergunta para o professor Arcilan. Inicio com um comentário. Eu lembro de um colega nosso, professor Chaib, que trabalha com a bacia hidrográfica aqui da região de Araranguá. Então, em um comentário em que nós falávamos de todas as conexões, interrelações e alguns impactos e efeitos que nós temos ao observar o que a gente tem aqui na bacia, e ele disse que nós aprendemos sobre as coisas, mas nós não aprendemos sobre as interrelações entre elas. E ao escutá-lo, né, eu também assim fiquei curiosa, porque afinal, como professores, como quem trabalha na área, né, como que a gente consegue assim trazer talvez, né, esse olhar das interrelações, né, porque nós chegamos no momento que é interdependência ou morte. Então, não sei se é possível, assim, se tem, se tem sido visto alguns exemplos em alguns lugares que estão tentando chamar a atenção para essas interrelações,
se não existe ainda nada assim pensado, se nós que vamos ter que começar a construir isso para conseguir trazer para dentro da forma como nós trabalhamos, né, essa questão das energias, para realmente nós percebermos todas essas inter-relações. Acho que está fechado o microfone. Eu sou um pesquisador de campo, eu gosto de ir para campo, gosto de interagir com, com, com o local que tudo que assim eu tenho aprendido é que nós é que vamos ter que puxar essa questão da inter-relação. Ah, tem um grande caminho aí e um programa como o de vocês, que tem uma componente de sustentabilidade, tem uma grande oportunidade para puxar esse caminho. Eu percebo que na nossa própria educação, né, na forma como nós fomos educados, também não se chamou a atenção para a questão das inter-relações, né? E por isso um grande desafio para nós mesmos, né, conseguirmos pensarmos em tudo isso no momento que nós tratamos sobre alguns assuntos, né? Então eu acho que é um processo em que nós estamos também com esse desafio do aprendizado para conseguirmos lidar, né? E claro, eu concordo, eu acho que quando se trabalha em campo, a gente consegue ter esse olhar para observar melhor essas inter-relações, né? Fazer usando um termo agora da permacultura, uma leitura da paisagem, né? Tentar identificar ali as energias disponíveis, os possíveis impactos que aquilo está causando, como no exemplo, né, da imagem que a gente teve ali, de perceber que havia essa concorrência entre um espaço de produção agrícola com o uso da energia solar, né? E então só um exemplo que pode ser observado entre tantos outros, né? Então, já assim, me aventurando, talvez esse sair mais da sala, ir mais para os espaços, é um caminho para começar a perceber essas inter-relações. Fundamental, Kátia. Fundamental. Não sei se os colegas gostariam de fazer algum comentário, os que estão aqui assistindo, mas também se os nossos convidados gostariam de comentar mais alguma coisa sobre essa questão que eu trouxe, porque eu percebo que é um desafio mesmo, né? Uma outra questão que eu gostaria de trazer e para todos, né, tanto na questão do hidrogênio, na questão da transição energética e, e dessas inter-relações que a gente fala, o Brasil, historicamente, né, ainda é relativamente jovem, um adolescente, digamos assim. E vocês têm percebido, assim, na caminhada de outros países que já estão há mais tempo discutindo esses temas, algum, assim, que vocês destacariam, como já foi falado, por exemplo, um exemplo já foi mencionado o caso da Islândia, né, que usa lá a energia geotérmica, mas talvez tenhamos alguns exemplos mais próximos aqui na América Latina, os nossos vizinhos, assim, vocês lembrariam de alguns exemplos que são interessantes, assim, com relação ou à transição energética, ao hidrogênio verde, ou até a energia oceânica, se o professor Odilon quiser comentar. Odilon, Sim. perdão, estou trocando os nomes aqui, Arslan. No caso ali, por exemplo, no Chile, nós temos a primeira usina heliotérmica, né, aqui da América Latina. Enfim, e aí, na questão de oceânica, por exemplo, Portugal tem
despontado, mas ainda ela é muito cara, né? Muito cara no sentido da produção de energia e também da questão da manutenção, né? Então, a salinidade termina atacando muito a questão do gerador, né, dos sistemas. O que a gente tem observado falar agora muito é a questão da eólica offshore, né? Principalmente porque a própria Petrobras, né, como ela se tornou uma empresa de energia, né, saiu uma petrolífera para energia, ela tem investido muito, até porque ela tem know-how das suas plataformas, então ela está aproveitando, né, os seus colaboradores justamente para instalar, e eles realmente não são muito bons nessa questão das plataformas. Então eles estão conseguindo adaptar bem. E também a gente tem escutado aqui principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que eles têm chamado nearshore, né? Que são instalação de sistemas fotovoltaicos em lagoas lacustres, enfim, né? Então, não em alto mar. Isso tem uma questão de que é mais raso, então ele termina sendo mais barato, a questão de implantação. Fica próximo, naturalmente, ao ponto de captação de energia e distribuição. Então, tem se falado muito. O que eu e aí eu concordo com o professor Arcilan, nós temos que ver sempre a questão ambiental, né? Porque nenhuma energia ela é 100% limpa. Então, todo o processo, toda a cadeia, ela tem que ser sempre avaliada. Então, a gente tem que, sim, fazer a transição energética, mas com responsabilidade. Então, não dá para sair instalando, é um termo que a gente usa aqui no Sul, a lo louco, né? Porque isso aí vai terminar dando um tiro no pé. Então, a gente, por exemplo, escutou alguns relatos, né? Não vi nenhuma publicação, mas relatos do pessoal reclamando muito no Nordeste, né? A questão do barulho fica próximo a um povoado ali, né? Então, isso realmente, no momento que tem um impacto na natureza, tem um impacto no ser humano, ela tem que ser reavaliada, ela tem que ser melhorada, né? Tem que se pagar, mitigar, enfim, tem que se pagar indenizações para essas pessoas, que é o que a gente acontece muito com os movimentos atingidos das barragens, né? Então, ali nós temos, vamos fechar agora, em 2030, quase 800 mil pessoas que foram retiradas dos seus lares ali para fazer um processo de inundação. E aí eu reitero, né? Os valores das indenizações, eles são pífios, são ridículas, né? O valor da terra que é pago para essas pessoas, eles simplesmente gastam todo o dinheiro e terminam indo aqui para a marginalidade aqui, porque, enfim, não tem como comprar um novo quinhão de terra, não se adaptam. Então, essa desigualdade, vamos dizer assim, essa falta de proteção do Estado, né, para os mais vulneráveis, isso aí tem que sempre estar sendo avaliado, né? Então, não é uma coisa simples, né? A gente acha a transição energética bonita, né? Mas tem várias coisas também que a gente não pode deixar de estar olhando, né? E não dá para colocar debaixo do tapete e fingir que a gente não está vendo, né? Então, acho que é importante essa... E a academia, eu acho que ela tem um papel muito importante nisso aí, né? Porque a gente tem uma isenção, então a gente tem que ter essa postura também, assim, de ser o, né? E buscar a verdade. É isso que a gente tem que fazer, sempre. E no tocante à eólica offshore, em complemento ao Johnny, é, e, e, bom, os países que mais, que mais investiram, né? É Inglaterra, Noruega e Holanda, que tem os principais parques. É uma questão territorial, né? Eles não têm terra disponível para fazer parque sem sem ter concorrência com outras atividades prioritárias, digamos. Agora, o Brasil ainda, ah, isso é demonstrável e demonstrado, não exauriu todas as possibilidades onshore para aproveitamento eólico, né? Então, offshore no Brasil, tudo que eu tenho participado de reuniões é assim, olha, mas offshore é muito mais cara, você vai ter que ter rede de transmissão para o continente. Aí a retórica é assim, não, isso para se tornar viável, tem que ser uma planta assim, a hidrólise sendo abastecida com a eólica offshore, dessalinização, a hidrólise, aí vem um navio tanque da Europa
pega esse hidrogênio e já leva para a Europa. Ou seja, a gente está em um estágio assim para tentar justificar algo que ainda não é viável economicamente para o país, um país continental como o nosso. Quer dizer, é viável. Esses países que eu citei, por exemplo, a Inglaterra está numa 7ª rodada de offshore, mas ainda continua sendo na base de subsídio. Então, são peculiaridades assim, que a gente não pode esquecer, né? Um país continental versus países cuja área territorial corresponde a de um estado mediano brasileiro. Então, Sim. E realmente, né, é criar, assim, usar mais energia para produzir energia, quer dizer, uma coisa que não faz o menor sentido, né, criar um monstro, na verdade. Eu vou ler o comentário aqui da Lauane, que é mestranda do nosso programa. Minha dissertação evidencia exatamente essa questão, professora Kátia. Embora o município de Araranguá tenha a presença de um estuário, muitos moradores desconhecem seu significado e a definição. Isso revela a dificuldade em correlacionar conceitos ambientais com os elementos visuais que fazem parte do dia a dia dessas pessoas. Então, realmente, né? Tem assim, e aí complementando o que o Odilon disse, assim, o papel que nós da universidade temos, né? Seja em grandes centros, seja em cidades menores, como é o caso de Araranguá, o quanto a gente pode contribuir ainda, né? Nesse processo, estando próximo dessas pessoas para a entendê-las, aprender com elas e também contribuir nesse processo de trazer informações, né, e até popularizar, né, a ciência. Bom, então, acredito que já estamos batendo aqui no nosso horário e eu devo ser a controladora do horário também. Então, eu gostaria novamente de agradecer, em nome do Programa de Pós-Graduação em Energia e Sustentabilidade, pela participação de todos. Dizer que realmente foram apresentações excelentes, um grande aprendizado aqui sobre os vários temas tratados, e seguimos aqui à disposição para trocas e para também parcerias. Também nos colocamos aí à disposição quando quiserem nos chamar também para algum tipo de projeto, né? E quando a gente fala projeto, a gente se relaciona a eventos, bancas, enfim, as possibilidades aí que a academia nos abre sempre. Então, Carlos está aqui se despedindo e diz muito obrigada a todos. Então, muito obrigada. E abro a palavra para os convidados se quiserem fazer a sua consideração final. Então, começamos com o Odilon, depois a Maiara e o Arcelan. Bom, eu achei fantástico parabenizar a iniciativa de vocês. Eu acho que é importante ter essa participação da academia, dos alunos, né, dos professores. Um evento que realmente ele foi bem planejado, né? As meninas se esforçaram desde o início, né? Desde o início, que eu quero dizer, há muito tempo atrás, fizeram contato, né? Foi tudo muito bem planejado, ou seja, realmente vocês estão de parabéns aí pela organização do evento, né? E dizer que foi um grande prazer aí participar com vocês, aprendi bastante essa noite, né? E dizer que a gente fica à disposição para outros eventos, enfim, e eu acho que é importante essa colaboração entre universidades, né? Então a gente tem essa sinergia, eu acho que temos que trocar essas experiências, né? Então eu acho que é muito salutar esses encontros assim. Muito obrigado, pessoal. Eu gostaria de agradecer também pelo convite, tá? Foi muito bacana passar essas horas aqui, essas quase 2 horas aqui com vocês, tá? Muito enriquecedor e fico feliz em ver que
que tem tantos alunos nesse curso, que tem gente pensando em energia renovável, né, tá preocupada com o nosso futuro. Isso aí é o que mais importa, sabe? Eu acho que isso é o que a gente leva, né, daqui hoje à noite, pensar, não, realmente tem mais gente jovem entrando, né, entrando no curso, ou fazendo mestrado, doutorado, enfim, mas pensando na transição energética sustentável, justa, como a gente está falando aqui hoje. Tá? Então, fico muito feliz e parabéns pelo simpósio, pelo evento, tá? Parabéns pela organização. Muito obrigada de novo pelo convite. Eu também quero agradecer e parabenizar também os organizadores e, novamente, agradecer pela oportunidade desse aprendizado. Para mim foi um grande aprendizado, é sempre bom refletir sobre o tema. Então, parabéns a todos e muito obrigado. Então, eu encerro novamente agradecendo pela presença dos nossos convidados. Eu vejo aqui que o colega, o professor César, as mestrandas, a Laura e a Lauane também agradecem e parabenizam pelas excelentes apresentações. E, então, eu envio o meu boa noite a todos, agradeço a participação aqui de todos os ouvintes e esperamos nos encontrar em próximas oportunidades virtuais ou quem sabe até presenciais. Uma boa noite a todos. Boa noite, Boa um noite. abraço. Tchau, pessoal. Até Boa mais. noite, Fiquem com abraço. Deus. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.